E aí, às vezes, a gente se depara com uma pessoa de outro segmento religioso diferente do nosso, e essa pessoa tem curiosidade sobre a nossa religião e quer fazer perguntas. Isso é algo comum. Quando a pessoa vem com respeito, é tranquilo, de boas, como o povo fala, né? Mas o pior é quando a pessoa, às vezes, vem com desdém, vem com desrespeito. Bom, vamos estudar um pouco sobre isso no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu vou lendo e comentando para vocês aquilo que eu compreendo. Bora lá. O terceiro diálogo é o diálogo com um padre, né? Ele chama aqui de um abade. Permitir-me-ei, Senhor, dirigir-vos por minha vez algumas perguntas? Então ele chega bem educado, perguntando a Kardec se pode fazer perguntas a ele. Bora ver o que Allan Kardec fala. De boa mente, reverendo, mas antes de responder a elas, creio útil fazer-vos conhecer o terreno em que me devo colocar perante vós. Primeiro que tudo, cumpre-me declarar que não tenho a pretensão de vos converter às nossas ideias. Se desejardes conhecê-las pormenorizadamente, encontrá-la-eis nos livros em que estão expostas. Neles poderei estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. Então, até aqui, Allan Kardec vem dizendo que tudo bem, eu posso conversar sim contigo, mas é melhor você não ir com a ideia de que eu estou querendo te converter. Prefiro até que você vá ler os livros espíritas para conhecer um pouco mais. Bem interessante, né? O posicionamento dele. E esse geralmente é o posicionamento de todo espírita. Ele não quer converter ninguém ao espiritismo. Esse é o caminho que a gente aprende dentro da doutrina espírita. O convencimento por parte de alguém não existe, a não ser de si mesmo. Ou seja, é você quem, pela força da doutrina, pelo quanto você consegue compreender dela e se interessa por ela, que faz se converter ao espiritismo. Continuando, o Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem ou que de tudo duvidam, e o número desses não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Então agora Allan Kardec vem dizendo, olha, o espiritismo ele quer combater a incredulidade, essas pessoas que não acreditam em nada. Ele traz uma série de revelações que pode ajudar a pessoa a compreender melhor a vida da alma, né? A vida além da vida do corpo físico. E aqueles que já têm uma religião, que fiquem com a sua religião, elas geralmente não sentem nem necessidade de buscar algo além. Continuando, aquele que diz eu creio na autoridade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é a consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. E o Espiritismo, se não a respeitasse, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. Então aqui vai dois pontos bem interessantes, né? O Espiritismo ele não está em busca de proselitismo, de converter ninguém a nada. Ele está em busca apenas de informar. E cada pessoa é livre para se interessar ou não pelo Espiritismo e usar essa informação a seu benefício de evolução espiritual, se espiritualizar, né? A proposta do espiritismo é essa: combater o materialismo através de uma espiritualização. Continuando, ele diz aqui que um dos princípios do espiritismo é a liberdade e tolerância. Então, o espiritismo prega que todos são livres e prega também uma tolerância entre as pessoas. É impressionante que a gente às vezes encontra pessoas que são completamente intolerantes, não respeitam o direito do outro de ir e vir, de pensar, de acreditar em alguma religião específica, de torcer pelo político A, B ou C, ou pelo time de futebol A, B ou C.
e isso torna a vida insustentável entre as pessoas. Continuando, a seus olhos, toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Se alguém fosse, por sua consciência, arrastado a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra, nós lhe diríamos: acreditai-o se quiserdes, porque isso não fará que esses dois astros troquem os seus papéis. Mas, assim como não procuramos violentar-vos a consciência, respeitai também a nossa. Se transformardes, porém, uma crença de si mesma inocente em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Então, até aqui, o Espiritismo é tido como uma crença de tolerância, de respeito, de liberdade, e não tem interesse nenhum em fazer proselitismo. Como também essas pessoas que resolvem seguir o Espiritismo não devem fazê-lo, como também não deve perseguir ninguém de crença oposta. Continuando, tal é, senhor Abade, a linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim se hão dirigido. Quando eles me interpelaram sobre alguns pontos da doutrina, dei-lhes as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas de que o Espiritismo não se quer ocupar, por serem todos os homens livres em suas apreciações. Nunca, porém, fui procurá-los no propósito de lhes abalar a fé por meio de qualquer pressão. Aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixamo-lo em paz. É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito: semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. O Espiritismo não se impõe, porque, como vô-lo disse, respeita a liberdade de consciência. Ele sabe também que toda crença imposta é superficial e não desperta senão as aparências da fé. Nunca, porém, a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de modo a cada um poder formar opinião segura. Os que lhe aceitam os princípios, sacerdotes ou leigos, o fazem livremente, e por achá-los racionais, mas nós não ficamos querendo mal aos que se afastam da nossa opinião. Se hoje há luta entre a Igreja e o Espiritismo, nós temos consciência de não havê-la provocado. Então, até aqui, um discurso perfeitamente entendível, pacífico, tolerante, libertador, um discurso condizente com a moral cristã. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, encaminhe para mais pessoas que também achariam interessante esse tema, conversar com pessoas de religiões diferentes, respeitando, tolerando a crença do outro. Espero que comentem aí abaixo aquilo que vocês compreenderam, qualquer dificuldade, estou às ordens. Um grande abraço, fiquem na paz.